Olá, meus amigos da Universidade Condominial. Quem está falando aqui é Sérgio Gouveia, do canal De Repente Síndico, no Instagram, no YouTube e outros canais. E eu estou muito honrado de ter aceito o convite aqui da Universidade Condominial para compartilhar um pouco dos conhecimentos que eu venho acumulando sobre finanças nos condomínios, como gerir as finanças de uma forma profissional, eficiente, adequada, para otimizar a utilização desses recursos. Eu recentemente escrevi um artigo aqui para a Universidade Condominial, você deve encontrar em algum lugar dessa tela aqui para você clicar, enfim, justamente sobre essa questão que eu vou trazer nesse vídeo hoje, que é sobre aquela escolha de Sofia entre reduzir despesas ou investir em patrimônio. E quando eu digo patrimônio, obviamente que eu estou falando no caso dos condomínios, nas áreas comuns, né? Investir em ativos imobilizados, ou seja, o patrimônio que você tem que é comum a todos os moradores. O que é que vale mais a pena? Será que é bom a gente dar uma economizada e não fazer muita coisa, não mexer muito? O que é que traz mais resultado? E eu começo trazendo para você uma reflexão, não sei se já parou para pensar. Quanto ganha o Elon Musk? Quanto ganha o Jeff Bezos? Quanto ganha o Mark Zuckerberg? Você provavelmente não sabe, eu também não sei quanto é que ele ganha, mas provavelmente você sabe quanto é que ele tem, quanto ele possui. Então, quando a gente está falando de riqueza, a gente não está falando de fluxo de caixa, a gente está falando de patrimônio, né? A gente sabe que o Elon Musk tem em torno de 260 bilhões de dólares. A gente sabe que o Mark Zuckerberg, que o Bill Gates, não sei, isso é fácil, você dá um Google, você acha rapidinho. Quanto ele tem em patrimônio. E por que que isso é medido em patrimônio? Porque é justamente isso que indica a acumulação de um valor financeiro mais relevante. É patrimônio. E para o brasileiro médio, esse é um conceito muito difícil de entender. Porque ele olha uma parede como essa e por mais que você faça benfeitorias no seu condomínio, para ele essa parede continua sendo essa parede, não mudou nada. Só que quando você faz investimentos nas áreas comuns do seu condomínio, você está agregando valor a todo o patrimônio, não apenas do condomínio, mas também dos próprios moradores, porque o condomínio é indissociável, tudo que está dentro dele, as áreas privadas, fazem parte de um todo chamado condomínio. Então, muitas vezes, o morador médio, ele não consegue entender que aquilo que está sendo investido pela administração, autorizado por eles, obviamente, que está sendo investido nas áreas comuns, retornará a eles sob a forma de uma valorização patrimonial. E essa valorização patrimonial, muitas vezes, é bem superior a uma eventual redução de despesas. Então, assim, se você gasta, vou chutar aqui, gasta R$1.000 por mês na sua cota condominial e ela passa a ser de 900, porque houve economia de R$100 aí por mês, para muita gente é mais negócio economizar esses R$100 do que fazer um investimento um pouco mais no patrimônio. E por que que isso acontece? Porque as pessoas tendem a pensar, ter um raciocínio em termos de fluxo de caixa, dinheiro que entra e dinheiro que sai. Então assim, se está saindo menos dinheiro, para mim é melhor. Afinal de contas, essa parede continua sendo essa parede, não é isso? E esse é o grande desafio do síndico, o síndico que tem visão, né? Nesse artigo que eu mencionei, cujo link está aqui em algum lugar, eu menciono um dos casos onde eu tive grande sucesso em oferecer aos condôminos um retorno pela renúncia de redução de despesas que foi quase 12 vezes maior do que essa renúncia. O que eu quero dizer com isso? Você vai ler lá, você vai entender. A gente começou a promover reduções de despesas. Ao invés de baixar a cota condominial junto com essa redução de despesas, né, de fazer o condomínio ficar mais barato, a gente decidiu guardar essa economia para que ela fosse investida nas áreas comuns. Essa é a renúncia que eu me refiro. Eles poderiam ter dito, não, já que baixou a despesa, então vamos baixar as cotas condominiais também. Mas eu consegui mostrar a eles que o ganho patrimonial pela renúncia dessa redução e o investimento dessa renúncia em patrimônio trouxe um retorno muito, muito, muito maior, quase 12 vezes esse mesmo valor. Então fica aqui a dica para você, convido você a ler o artigo.
e a refletir justamente sobre isso. O que você optaria se tivesse essa escolha? Uma mera redução de cota condominial ou uma valorização patrimonial? Fica a dica, boa leitura.